Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: preste bastante atenção, porque Deus vai falar através da sua palavra. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 3. O tema desta noite é Novo Nascimento. João capítulo 3, verso 3. Quem puder ficar de pé. Diz assim a palavra do Senhor: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Preste bem atenção aqui, ele não está dizendo nem entrar, viu? Ele está falando ver. Quem não nascer de novo, nem vai ver e nem vai entrar no reino de Deus. Mas o texto aqui me diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Feche seus olhos. Pai amado, esta é a tua palavra. Essa palavra é a palavra que liberta, que salva, que cura, que transforma. Essa palavra é poderosa, Senhor. Essa palavra é uma espada de dois gumes. Essa palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa palavra é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra é Jesus. Prepara, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e entender a tua palavra. Eu repreendo, Pai, agora em nome de Jesus, toda a obra do inferno que Satanás já planejou para este momento, agora seja anulado em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Eu não sou nada, mas é bom não ser nada, porque todos aqui, Senhor, saberão que Tu és tudo. Tu és aquele que é tudo, que pode tudo e que usa alguém que não é nada, para que Teu nome seja glorificado, Senhor. É tudo fruto da Tua graça. Não sou eu, é a Tua graça. É a Tua graça na minha vida, é o Teu favor imerecido, é a Tua graça sobre o louvor, é a Tua graça sobre o ministério das mulheres, é a Tua graça sobre o pastor desta igreja, é a Tua graça sobre nós. Somos frutos da Tua graça. Chegamos aqui pela Tua graça. Estamos de pé pela Tua graça. Acordamos pela Tua graça. Nos alimentamos pela Tua graça. Vivemos pela Tua graça. Ministramos pela Tua graça. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Pode sentar. Queridos, a maior revelação que está na Bíblia, prestem bem atenção, não conversem agora. A maior revelação da Bíblia não foi dada a um grupo grande de pessoas. Jesus pregou para multidões
Elias, ele fez um grande duelo, um grande discurso diante do povo de Israel, de Acabe, dos profetas de Baal, profetas de Aserá. Mas a grande revelação da Bíblia não foi dada a um grupo de pessoas, foi dada a um homem chamado Nicodemos. O contexto desta palavra aqui de João capítulo 3 é Nicodemos, um fariseu, doutor da lei, traduzindo na linguagem de hoje, ele seria um professor de teologia, com mestrado, doutorado e pós-doutorado, conhecedor da lei, zeloso naquilo que ele fazia. Porém, ele procura o Senhor Jesus à noite, para que ninguém o visse, porque ele tinha medo dos fariseus, da sua seita, virem que ele tinha ido ter com Jesus. Ele vai à noite escondido. Ele sabia que precisava de algo além da lei. E ele chega para o Senhor e pergunta a ele algo tremendo aqui. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que eres mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele foi até Jesus porque havia dentro dele um desejo sincero de conhecer o Senhor Jesus, conhecer a doutrina dele. E ele sabia que aquilo que ele vivia, aquilo que ele cria, aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, não era suficiente para levá-lo aos céus. E Jesus faz a maior revelação da Bíblia a ele: em verdade eu te digo que se não nascer de novo, você não vai ver nenhum reino dos céus. As pessoas confundem o novo nascimento. As pessoas dizem que quando alguém sofre um acidente de carro, um acidente muito grave, e ela consegue sair com vida, as pessoas dizem assim: nasceu de novo. Alguém já ouviu isso? Só que Jesus não estava falando de um novo nascimento humano, terrestre, natural. Ele estava falando de verdades sobrenaturais. E Nicodemos, ele entra em parafuso nesse momento e questiona o Senhor: mas como eu vou nascer de novo? E ele diz assim, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A primeira vez ele disse ver, não foi? Usou o verbo ver, agora ele usou o verbo entrar. Mas ele já acrescentou algo: nascer da água e do Espírito. A água se refere na Bíblia à palavra. A palavra de Deus é água, que nos lava, que nos purifica. E o Espírito aqui é um Espírito com E maiúsculo, é Espírito Santo. Então o Senhor Jesus está dizendo para ele: aquele que não nascer pela palavra e pelo Espírito de Deus, não poderá entrar no reino dos céus.
Pela palavra e pelo Espírito Santo. Amém? Diga ao seu irmão: pela palavra e pelo Espírito Santo. Continuando aqui. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, Nicodemos, ele pensa, quando Jesus fala, ele faz aqui uma analogia, como se ele tivesse que voltar ao ventre materno e nascer de novo. Ele faz essa analogia com Jesus. Porventura posso eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe, nascer de novo? Ele faz essa analogia, mas não era isso que Jesus estava falando com ele. É isso que nós temos que entender. Jesus estava falando com ele de um recomeço. Diga para as pessoas que estão desconsoladas aí: Jesus estava falando com Nicodemos sobre um recomeço. Preste atenção, existem aqui duas palavras que são usadas nesse verso aqui, nascer de novo, João 3,6, que o significado dela no grego, tanto é novo nascimento como nascer do alto. Essa palavra no original, ela tem esses dois significados. Então, Jesus não estava falando do nascimento natural, porque ele estava falando do nascimento do alto. Amém? Um nascimento do alto, um nascimento de cima, um nascimento espiritual. E aí, imagine você, Nicodemos, um homem doutor da lei, de repente ouvir do Senhor Jesus que ele tem que mudar, que ele precisa recomeçar, que ele precisa começar do zero. Olha, preste atenção aqui, para um pecador isso era maravilhoso, ouvir essa mensagem de Jesus. Para o ímpio, para aquele que não era cristão, judeu, era muito bom ouvir isso, porque ele pensava assim: olha, eu posso deixar tudo para trás, o que eu fiz de errado, mudar minha vida a partir de agora e viver uma nova vida. E Jesus estava dizendo exatamente isso para ele: você pode. Mas para Nicodemos não era fácil, porque Nicodemos teria que deixar todos os seus estudos, todos os seus títulos, toda a sua justiça, toda a sua crença nas obras da lei. Ele teria que deixar tudo isso para trás, abandonar tudo, zerar e começar a caminhar com Cristo em novidade de vida. Para ele não era fácil. Já para nós é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Alguém chegar para uma pessoa que viveu sua vida, porque aqui nós estamos falando somente do pecado original, pecado de Adão, pecado de Eva. Não somente esse pecado, mas todos nós pecamos. Eu, quando tive um encontro com Cristo, eu não prestava para nada, nem para o lixo eu prestava. Para entrar no inferno eu tinha que melhorar, eu tinha que fazer um curso para poder entrar no inferno, tinha que inventar um lugar para mim, pior que o inferno. Mas quando eu ouvi que em Cristo eu poderia ser uma nova criatura, que em Cristo eu podia deixar o meu passado para trás, deixar
os costumes, os hábitos, os conceitos, os preconceitos, tudo para trás, e agora começar uma vida nova com Cristo é algo maravilhoso. É isso que as pessoas não entendem. Quando elas dizem, mas aquela pessoa ali se converteu, aquela pessoa era um assassino, era um traficante, era isso, era aquilo outro, matou, roubou, assaltou. E é exatamente para esse tipo de pessoa que Jesus veio. Jesus não veio para aqueles sãos, ele veio para os enfermos, ele veio para aqueles que precisam, para aqueles que precisam de mudança. Lembra da semana passada? Arrependimento daqueles que precisam de mudança, para dar uma vida nova, porque o nosso espírito estava morto, separado de Deus, e no novo nascimento, o nosso espírito agora, nós recebemos um espírito novo que volta a ter comunhão com Deus, e isso é maravilhoso. Glória a Deus. Amém, amados? Deu para entender um pouquinho aqui a situação de Nicodemos, como para ele foi difícil entender, e como para ele também era difícil se converter. Eu tenho que deixar tudo para trás, Senhor? Tem. Toda a minha justiça, todo o meu conhecimento, todos os meus cursos, tem. Todos os meus conceitos, tem. Todos os meus preconceitos, tem. Toda a minha justiça, tem. Amados, quando você aceita esse processo de rever seus conceitos, sua vida, sua vontade, seus preconceitos, de rever tudo, e está disposto a começar do zero, o Senhor começou um processo na sua vida, chamado novo nascimento. Eu vou dar um exemplo que muitos usam, que é o exemplo da borboleta. Acho que vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar do exemplo da borboleta? Pronto, 4, 5, aqui eu não vi, 6, 7, amém. Preste bem atenção ao exemplo da borboleta. A lagarta, ela entra no casulo, não é isso? Ela passa um período no casulo e depois ela sai um ser transformado, um novo ser, uma borboleta. Esse processo é um dos exemplos que nós usamos para falar sobre o novo nascimento. Nós éramos uma lagarta. Tem umas que são de fogo, que se você pegar, meu irmão, é uma queimadura que você leva terrível. É um bicho que rasteja, é um bicho que não é muito agradável, as pessoas têm até nojo dele. Já a borboleta não, a borboleta tem até colecionador, são belas. Alguém já disse que elas foram pintadas pelo dedo de Deus. E como é que acontece isso aí? A lagarta éramos nós, quando vivíamos no pecado, escravos do pecado. Entramos no casulo que é a palavra de Deus. A palavra começou a agir na nossa vida através do Espírito Santo, que é a metamorfose. E depois desse processo nasce uma nova criatura, que agora não mais se rasteja, mas que voa, que é a borboleta, uma nova criatura. É isso que o novo nascimento faz. Transforma alguém que rastejava e que era escravo de Satanás e do pecado em um ser livre para voar.
e alçar voos cada vez mais altos. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar para vocês sobre dois aspectos aqui do novo nascimento. Eu dei um exemplo, uma alegoria, que foi o da borboleta, e vou dar agora um exemplo bíblico do que é o novo nascimento, e depois eu vou falar quais são os mandamentos daquele que nasceu de novo, do novo homem. E aí nós encerramos por hoje. Semana que vem tem muito mais. Abra sua Bíblia, Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Todos abriram? Posso ler? Posso? Quem não abriu, diga assim: espera um pouquinho, pastor. Olha, o pessoal aqui é bom de Bíblia, hein? O pessoal é bom de Bíblia. Vamos lá. Ezequiel 36, 26 e 27. Diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Preste atenção que esse espírito está com E minúsculo, está falando do espírito do homem. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito maiúsculo, Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Presta atenção como é que se procede, como é que se processa esse novo nascimento. Jesus aqui, através da palavra, na palavra Jesus, ele diz: dar-vos-ei um coração novo. Por quê? Porque nós herdamos uma natureza nova lá de Adão, pecaminosa. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Nós já nascemos com essa natureza de pecado e com o coração duro. Sabe aquela pessoa que não perdoa? Essa pessoa não nasceu de novo, coração duro. Sabe aquela pessoa que não consegue amar? Ela não nasceu de novo, porque ela tem um coração duro, um coração de pedra. Então o que é que Jesus faz? Dar-vos-ei um coração novo. Preste bem atenção. Agora eu vou ler com calma. Porei dentro de vós espírito novo, porque o meu espírito estava morto, não tinha comunhão com Deus, porque o pecado faz separação entre mim e Deus, entre nós e Deus. Então ele me dá um espírito novo, um espírito vivo. Ele continua, acompanhe comigo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Um coração de carne é um coração sensível, é um coração que ama, que perdoa, que é capaz de obedecer a palavra. O coração duro não obedece a palavra. Você lança a semente morre. É o que Jesus falou. Não adianta dar pérola para os porcos, porque se não nascer de novo, ele vai ouvir, mas ele não vai conseguir viver a palavra. Você pode pegar um porco
dar um banho nele, limpar ele todo, botar um perfume, um lacinho, e colocar ele dentro da sua casa, fechar todas as portas, está lá ele, bonitinho, cheirosinho, mas a natureza dele é a natureza de porco. Enquanto as portas estiverem fechadas, e é isso que faz a religião, enquanto as portas estiverem fechadas, ele está no seu controle, limpinho, cheiroso, de lacinho. Desculpa. Depois que você deixa a porta aberta, o que é que ele faz? Corre para a lama, porque a natureza dele é de porco. Quando é que você diz que você nasceu de novo ou não? É quando você está sozinho no seu quarto. É quando você está num lugar que ninguém te conhece. É quando você vai para uma cidade que ninguém sabe quem você é. Sozinho. Aí sim você vai demonstrar quem você é. Se você tem natureza de porco, se você nasceu de novo. Porque quem tem natureza de porco precisa de normas, de regras, para impedi-lo de pecar. Quem nasceu de novo não precisa disso. Está livre, mas ele teme ao Senhor e ama fazer a vontade do seu Senhor. E o texto termina assim: tirarei, um coração de pedra, darei um coração de carne, um coração por onde a palavra pode penetrar, que pode guardar a palavra, um coração que guarda a palavra. E aí ele diz algo tremendo, no 27: porei dentro de vós o meu Espírito. Você passa a ser templo do Espírito Santo. Você não é mais templo de pecado. Você não é mais escravo de Satanás. Você não é escravo do pecado, mas agora você é templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus. E continua o texto: e fareis com que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Ninguém pode andar na palavra, guardar a palavra, observar a palavra, viver a palavra, se não nascer de novo. É só você ler o texto de baixo para cima. Olha aqui o que diz no finalzinho. Está muito claro aqui, muito claro. Olha aí: e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quando? Quando eu tirar esse coração de pedra, colocar um coração de carne, der um espírito novo, colocar o meu espírito, aí você sim vai ter condição de andar, guardar e observar a palavra do Senhor. Porque muitos conhecem a palavra, ouvem a palavra e não conseguem viver a palavra, porque não nasceram de novo, porque não são nova criatura, são religiosos, como Nicodemos era um religioso, era um doutor da lei, conhecia muito bem a palavra, mas não vivia, era um religioso. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Cristãos são pequenos cristos. Religioso, a palavra religião vem de religare, né? Religar o homem com Deus. Mas religião significa o seguinte: o homem tentando ir a Deus, mas ele não consegue. O que deu certo foi Deus vindo ao homem através de Jesus Cristo, que é o cristianismo. O homem sem Jesus, que é a ponte, o caminho,
a porta, a verdade, a vida, o bom pastor, ele não consegue ir a Deus somente através de Jesus. Diga ao seu irmão: nós jamais conseguiríamos chegar até o Pai se não fosse através do Filho. Você pode dar glória a Deus? Amados, essa palavra é uma palavra importantíssima. Agora vamos falar dos mandamentos desse novo homem. Depois que ele passou pelo processo do arrependimento, passou por esse processo que nós falamos aqui, demos o exemplo, né? Do casulo, da borboleta, da lagarta. Passou por esse processo de Ezequiel aqui que fala na palavra. Recebeu um coração novo, um coração de carne, um espírito novo, e foi cheio do Espírito Santo. Agora esse homem, esse novo homem, essa nova criatura tem pelo menos 3 mandamentos. Diga para o seu irmão: o novo homem, a nova criatura, tem pelo menos 3 mandamentos. Você sabe por que a gente pede para você repetir? É para você gravar. Não é para fazer uma lavagem cerebral em você, não. É para você, quando você fala, quando você repete, você está gravando. Isso é uma técnica de ensino. Amém, amados? Amém. Vamos lá, abra sua Bíblia em Efésios. Primeiro mandamento. Eu vou ser objetivo porque ainda temos batismo, teremos batismo. Olha aí, já está pronto. E vamos ter Santa Ceia. 3 mandamentos para aquele que nasceu de novo. E eu quero que você preste toda a atenção nesses mandamentos. Sabe por quê? Porque não é uma coisa de um momento só. Todo dia eu tenho que me arrepender de algo. Todo dia eu estou me arrependendo de algo. E estou nascendo de novo em alguma área. A cada dia o Espírito Santo fala comigo. Eu ouço a palavra, eu ouço a voz de Deus. Deus fala comigo através de um irmão, e eu vejo que eu tenho que mudar naquela área, que eu tenho que me livrar daquilo, me despojar daquilo, e eu me arrependo, mudo de atitude, nasço de novo. Isso é todo dia. O primeiro mandamento está em Efésios, capítulo 4, verso 22. Leia aí comigo, Efésios 4, 22. Todos abriram? Amém? Vamos lá, Efésios 4, 22. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Olha aqui para mim. Primeiro mandamento daquele que nasceu de novo: despojar do velho homem. Repita comigo. Primeiro mandamento daquele que nasceu de novo é despojar do velho homem. E o que é despojar do velho homem? Vou dar um exemplo aqui. Meu irmão, vem cá. Essa guitarra chega aqui. Mesmo sem carro. Chega. Vem cá, tudo com ela. Pode colocar aí a esqueci agora. É porque eu só lembro de quartel, né? Bandoleira que coloca no fuzil para colocar o fuzil. Nós chamamos o nome disso aqui? Correia. Como é o nome do irmão? Felipe, olha aí. Eu vou despojar Felipe. Felipe é um adorador, toca guitarra, não é isso? Então, eu vou despojar Felipe. Eu vou tirar a correia, tira a correia. Tira a correia. Tomei a guitarra. Estou despojando ele. Ah, mas ele tem a boca, né? Segura aí, por favor. Faz de conta que ele está sem a guitarra, né? Mas ele tem a boca para louvar. Não tem? Abre assim a boca, faz a língua, correia a língua dele.
Ah, mas ele pode louvar com as mãos. Corta as duas mãos. Ele pode louvar com os pés, sei lá. Corta os pés. Ele pode louvar com os olhos, fura os olhos. Ele pode louvar com o ouvido, fura os ouvidos. Pronto. Ele vai fazer para o que agora? Hein? Despojar é isso. Despojar é você identificar uma roupa velha que não cabe mais a você e que você precisa fazer isso. Não presta mais. Não presta. Essa roupa é do velho homem. Eu sou uma nova criatura. Isso não me serve. Isso não dá para mim. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. É isso que Efésios está dizendo. Despojar do velho homem. Cada vez que eu identifico, obrigado, meu irmão. Cada vez que eu identifico uma roupa velha que não cabe mais, eu me despojo. Por exemplo, eu era mentiroso, mas a palavra diz que aquele que mente é filho do diabo. Eu não quero mais a mentira na minha vida. Eu tiro essa roupa e jogo fora. Eu era um adúltero, um prostituto. Eu não quero mais isso. Eu quero ser fiel a uma mulher ou a um homem, né? Para quem é homem, para quem é mulher, para quem é homem, ser fiel a uma mulher. Para quem é mulher, ser fiel a um homem. Então eu quero tirar essa roupa suja da infidelidade. Eu quero tirar essa roupa suja da prostituição, da pornografia. Eu não quero mais isso. É isso que Efésios 5, 4, 22 está dizendo. O primeiro mandamento do novo homem é despojar do velho homem. Vamos repetir, porque eu acho que não ficou gravado não. Qual é o primeiro mandamento do novo homem? Despojar do velho homem. Muito bom, muito bom. Pastor Adelso, dá 10 para todo mundo aí. Qual é o segundo mandamento do novo homem? Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Então vamos lá, amado. Quem pode me ajudar aqui? Santo, cara. Come here, please, let's go now. Thanks. Então, amados, não sei falar inglês não, isso é só figura aqui, tá? Então, o que é que a palavra diz? O primeiro mandamento é? Não é a mesma igreja que respondeu agora. É. Qual é o primeiro mandamento? Despojar o velho homem. Isso. E qual é o segundo? Revestir do novo homem. Então, se eu tirei a mentira, eu vou agora me revestir com a verdade. Aleluia! Estão entendendo? Se eu tirei da minha vida o adultério, eu vou me revestir agora com a fidelidade. Se eu me despojei da prostituição, da pornografia, eu vou me revestir agora da santidade. Porque você não pode ficar despido, né, amado? Né, amado? Não podemos ficar despidos. Então, se o primeiro mandamento é despojar do velho, o segundo é o que? Revestir do novo. Qual é o segundo mandamento, igreja? Revestir do novo. Pode ser melhor. Qual é o segundo mandamento, igreja? Revestir do novo. E o primeiro? Despojar do velho. Muito bom, essa igreja é uma bênção. Essa igreja, Patrícia, é uma bênção. Grava rápido as coisas. E agora, pastor, onde é que eu vou arranjar tanta roupa para me revestir depois que eu me despojar de tanta coisa suja, velha, que não presta mais? Quando você quer uma roupa, você vai aonde? A casa de quem? Peraí, bazar da igreja. Bazar da igreja.
Quando você quer uma roupa nova, você vai numa loja. Você vai aonde? Num shopping center, né? Então eu vou mostrar para vocês o shopping center celestial daquela pessoa que nasceu de novo. Aqui estão todas as roupas que nós cristãos temos que nos revestir. Está na palavra de Deus. No mesmo instante que você se despe de uma velha roupa, você se reveste de uma nova através da palavra. Aqui estão todas as roupas que nós devemos vestir e todas as roupas que nós devemos nos despojar. Diga a pessoa que está ao seu lado: na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é o shopping center celestial, onde nós vamos encontrar todas as roupas que nós devemos vestir. Amém? E todas que nós devemos nos despojar também, viu? Está tudo aqui, tudo aqui. Terceiro e último mandamento do novo homem, Efésios 5:18. Olha como pastor Deus está bonito. Está bonito. Estou terminando, pastor Deus. Está bonito. Estou com vontade de pular ali dentro, meu irmão. Lembra que eu já tinha sido batizado, mas o calor, né? Todo mundo abriu 5:18? Amém? Mas esses irmãos aqui são pastor, parabéns, viu? O pessoal é bom de vida. O que é que diz aí na sua Bíblia, Efésios 5:18? Vamos todos ler juntos? Leia aí, por favor. Não, peraí, vamos começar de novo. Está muito baixinho, essa igreja, o padrão dela é muito alto para essa. Vamos lá, Efésios 5:18, todo mundo junto. 1, 2, 3, já. Aleluia. Primeiro mandamento: despojar do velho. Segundo, revestir do novo. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro mandamento do novo homem: enchei-vos. O verbo está no imperativo, é uma ordem, é um mandamento, não é a opção do crente ser cheio do Espírito Santo. É um mandamento, é uma ordem, é uma necessidade. Seja cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por quê? Ninguém pode viver uma nova vida se não tiver cheio do Espírito Santo. Ninguém poderá dizer não ao pecado se não tiver cheio do Espírito Santo. Ninguém vai identificar uma roupa velha que precisa ser trocada por uma roupa nova se não tiver cheio do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir nascer de novo se não for pelo Espírito Santo. Ninguém se arrepende verdadeiramente se não for pelo Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo não é uma opção, mas é um mandamento. Fique de pé. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele ou para ela: ser cheio do Espírito Santo não é opção. Não é uma opção para nós, é um mandamento. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo. Agora eu quero fazer diferente hoje. Você vai orar pelo seu irmão. Se tiver os três oram juntos. Faz um ciclo aí, uma roda. Se tiver sozinho, ajuda com alguém. Se tiver dois, um ora para o outro. Mas ninguém fica sozinho. Você vai orar agora para que seu irmão seja cheio do Espírito Santo. E o seu irmão vai orar por você
para que você seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, pode orar.